Você já foi perseguido injustamente? Já sofreu calúnias, difamações ou foi atacado sem motivo algum? Já teve sua reputação destroçada por mentiras, sua honra questionada por acusações falsas, seus sonhos despedaçados por pessoas que deveriam te apoiar? Talvez no ambiente de trabalho, dentro da sua própria família ou até mesmo em sua vida espiritual, você tenha sentido o peso de uma perseguição. O Salmo 7 nasce exatamente desse lugar. O coração de alguém que clama a Deus diante da injustiça. Davi escreve este salmo em forma de oração e música, quando estava sendo caçado como um animal selvagem, perseguido por inimigos que distorciam cada palavra sua, que transformavam suas boas intenções em crimes. Ele estava sendo injustamente perseguido, mas, em vez de tomar vingança com as próprias mãos, ele levou sua dor para o altar de Deus. Esta não é apenas a história de um rei do passado, é o manual de sobrevivência para todo mundo que já se perguntou: Deus, onde tu estás quando a injustiça parece vencer? Prepare-se, porque os próximos minutos vão revolucionar a forma como você enxerga suas batalhas. O Salmo 7 é, portanto, um guia prático para todos que enfrentam calúnias, perseguições e lutas espirituais. Ele nos ensina a buscar refúgio no Senhor, confiar na sua justiça e, no final, escolher o louvor em vez da murmuração. Ao mergulharmos nessa reflexão, veremos que este salmo fala da justiça de Deus, da proteção divina e da certeza de que a maldade do homem jamais prevalecerá sobre o propósito eterno do Senhor. Prepare-se para entender que as palavras escritas há milhares de anos podem transformar sua vida e ainda tem poder para falar ao seu coração, fortalecer a sua fé e renovar sua esperança diante das lutas que você enfrenta. Salmo 7. Ó Senhor meu Deus, em Ti encontro segurança. Salva-me, livra-me de todos os que me perseguem. Não permitas que eles, como um leão, me peguem e me despedacem, sem que ninguém possa me salvar. Ó Senhor, meu Deus, se tenho feito qualquer uma destas coisas, se cometi alguma injustiça contra alguém, se traí um amigo, se cometi sem motivo alguma violência contra o meu inimigo, então que os meus inimigos me persigam e me agarrem, que eles me deixem caído no chão, morto e largado sem vida no pó. Ó Senhor, levanta-te com ira e enfrenta a fúria dos meus inimigos. Levanta-te e ajuda-me, porque tu exiges que a justiça seja feita. Ajunta todos os povos em volta de ti, e de cima reina sobre eles. Ó Senhor Deus, tu és o juiz de todas as pessoas. Julga a meu favor, pois sou inocente e correto. Eu te peço que acabes com a maldade dos maus e que recompenses os que são direitos. Pois tu és Deus justo e julgas os nossos pensamentos e desejos. Deus me protege como um escudo. Ele salva os que são honestos de verdade. Deus é um juiz justo. Todos os dias ele condena os maus. Se eles não se arrependerem, Deus afiará a sua espada. Ele já armou o seu arco para disparar flechas. Ele pega as suas armas mortais e atira as suas flechas de fogo. Vejam como os maus imaginam maldades. Eles planejam desgraças e vivem mentindo, armam armadilhas para pegarem os outros, mas eles mesmos caem nelas. Assim eles são castigados pela sua própria maldade, são feridos pela sua própria violência. Eu, porém, agradecerei a Deus a sua justiça e cantarei louvores ao Senhor, o Deus Altíssimo. Davi escreveu o Salmo 7 num momento em que sua vida havia se tornado um pesadelo acordado. As palavras iniciais revelam um homem desesperado. Senhor, meu Deus, em Ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Não é uma oração educada de domingo de manhã. É o grito visceral de alguém que não tem mais para onde correr. De alguém que descobriu que quando a injustiça te cerca, só existe um lugar seguro: a presença de Deus. Mas aqui está algo que poucos percebem sobre a injustiça. Ela não é apenas um ataque externo. Ela nos força a fazer escolhas internas que definem quem realmente somos. Davi poderia ter escolhido a vingança,
poderia ter mobilizado seus seguidores, poderia ter usado os mesmos métodos sujos dos seus perseguidores. Em vez disso, ele fez algo revolucionário. Entregou a situação para o juiz supremo do universo. Vivemos numa cultura que nos ensina a revidar, a dar o troco, a fazer justiça com as próprias mãos. Mas o Salmo 7 nos mostra uma estratégia completamente diferente. Quando Davi declara: "Examina-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim", ele não está se proclamando perfeito. Ele está fazendo algo muito mais profundo. Está convidando Deus para uma auditoria completa da sua vida. Há momentos na vida em que nos sentimos acuados, como se forças maiores estivessem prontas para nos despedaçar. É nesses instantes de pressão, quando tudo parece desmoronar, que descobrimos onde está de fato o nosso refúgio. Muitos correm para estratégias humanas, revidam com palavras duras, levantam muros de defesa ou tentam buscar justiça com as próprias mãos. Outros se refugiam em distrações, trabalho excessivo ou até mesmo em relacionamentos que não trazem paz. Mas o verdadeiro abrigo está em Deus. Quando nos voltamos a Ele em oração, encontramos uma fortaleza inabalável, um esconderijo onde nenhuma acusação pode nos derrubar. No ambiente de trabalho, por exemplo, não é raro enfrentarmos perseguições veladas. Talvez um colega que distorce suas palavras para manchar sua reputação, ou um líder que ignora seus esforços e coloca sobre você um peso que não é justo. A sensação é de impotência, como se estivéssemos diante de um leão pronto para nos devorar. Mas é aí que a fé se torna prática. Em vez de revidar, em vez de se perder em ansiedade, podemos entregar a situação ao Senhor e confiar que Ele é o justo juiz. Quando buscamos refúgio em Deus, Ele nos dá equilíbrio emocional para não reagir de forma carnal, mas permanecer firmes em integridade, sabendo que a justiça dele não falha. Como Davi, você para e diz: "Deus, examine minha consciência. Se há algo errado em mim, me mostra. Se estou sendo injustiçado, tu assumes o controle desta situação." Isso não é passividade, é sabedoria estratégica. Davi entendeu algo que nossa geração precisa redescobrir. Existe uma diferença entre lutar pela justiça e ser consumido pela sede de vingança. A primeira te liberta, a segunda te escraviza. Quando você entrega a injustiça para Deus, você não está desistindo. Você está ativando uma força que é infinitamente maior do que seus recursos limitados. O salmista usa uma imagem poderosa. Se não se arrepender, Deus afiará a sua espada. Armou seu arco e o tem preparado. Aqui está uma verdade que nossa cultura relativista odeia ouvir. Deus não é neutro em relação à injustiça. Ele tem uma espada, ele tem um arco e ele sabe exatamente como usá-los. O problema é que queremos que ele use essas armas no nosso cronograma, da nossa maneira, contra as pessoas que nós escolhemos. Mas Deus opera numa dimensão diferente. Ele vê conexões que nós não vemos. Ele conhece motivações que nós não conhecemos. Ele tem acesso a informações que nós não temos. Quando entregamos nossa causa para Ele, estamos reconhecendo que nossa perspectiva é limitada e que sua justiça é perfeita. Na família, as lutas podem ser ainda mais dolorosas. Palavras mal interpretadas, mágoas acumuladas ou acusações sem fundamento criam um peso no coração. Quem nunca sentiu o coração dilacerado por ser mal compreendido dentro da própria casa? Nesses momentos, o Salmo nos ensina que precisamos nos examinar. Será que tenho alguma parte de culpa nisso? Será que não preciso pedir perdão também? Essa postura de autoanálise não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. Quando reconhecemos nossas falhas, abrimos espaço para que Deus nos restaure. E quando estamos inocentes, podemos orar com ousadia, pedindo que Ele seja nosso defensor, porque diante dele todas as intenções são reveladas. Isso não significa que você se torna um capacho.
Significa que você para de carregar um peso que nunca foi seu para carregar. Significa que você reconhece que algumas batalhas são grandes demais para suas forças e que você tem um Deus que é especialista em lutar por seus filhos. O Salmo toma uma reviravolta interessante no versículo 14. Eis que ele está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e deu à luz mentira. Davi não está apenas reclamando dos seus inimigos, ele está fazendo uma análise psicológica profunda. Ele percebe que a injustiça é autodestrutiva. A pessoa que vive semeando injustiça está, na verdade, cavando sua própria cova. Isso tem implicações práticas enormes. Quantas vezes você já viu alguém que vivia causando problemas para outros, eventualmente se complicar sozinho? Quantas vezes você já presenciou mentirosos sendo expostos pelas próprias mentiras, manipuladores sendo desmascarados, pessoas más colhendo exatamente o que plantaram? Existe uma lei espiritual operando no universo, uma lei que é mais confiável do que a gravidade. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. O Salmo 7 nos ensina a confiar nessa lei, em vez de tentar acelerar o processo com nossas próprias mãos. Mas aqui está o aspecto mais transformador desta reflexão. O Salmo termina com louvor. Louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Davi não esperou a resolução do problema para louvar. Ele louvou durante o problema. Ele descobriu que louvor na tempestade não é apenas uma expressão de fé, é uma arma espiritual que desarma o poder da injustiça sobre nossa alma. Quando você louva a Deus no meio da injustiça, você está declarando que sua paz não depende das circunstâncias. Você está afirmando que sua identidade não é definida pelos ataques dos outros. Você está proclamando que serve a um Deus que é maior do que qualquer conspiração humana. Isso tem aplicação direta na nossa vida espiritual. Quantas vezes duvidamos da bondade de Deus por causa das maldades que outros fazem? Quantas vezes questionamos seu amor por causa da crueldade que experimentamos? O Salmo 7 nos ensina que a injustiça humana não diminui a justiça divina, ela a magnifica. Cada ato de injustiça é uma oportunidade para Deus demonstrar que Ele é o defensor dos indefesos, o vingador dos oprimidos, o juiz que nunca pode ser corrompido. A Bíblia diz que o inimigo ruge como leão, buscando a quem devorar. Ele se aproveita das brechas deixadas pela falta de oração, pela dúvida ou pelo ressentimento. Mas em Cristo temos a garantia de que ninguém pode nos arrebatar das mãos do Pai. Isso significa que mesmo em meio às batalhas invisíveis, podemos descansar na certeza de que não estamos desamparados. Nossa parte é permanecer em fé, buscando santidade, confiando que Deus nos guarda e sustenta, e olhando para a sociedade em que vivemos, vemos também a necessidade dessa oração de justiça. Quantas vezes assistimos a notícias de corrupção, violência ou calúnias públicas e sentimos indignação? E quanto às injustiças sociais que presenciamos diariamente? O racismo, a corrupção, a exploração dos pobres, a opressão dos fracos. Assim como Davi clamava contra a maldade de seus perseguidores, também nós podemos clamar para que o Senhor ponha fim à injustiça que corrói nossa nação. Mas esse clamor não deve nascer do desejo de vingança, e sim da confiança em um Deus que sonda corações e retribui a cada um segundo suas obras. O Salmo 7 não nos chama para o conformismo ou para a indiferença. Ele nos chama para uma forma superior de ativismo. Um ativismo que começa de joelhos, que é alimentado pela oração, que confia na justiça divina enquanto trabalha pela justiça humana. Davi não ficou passivo esperando que Deus resolvesse tudo. Ele continuou lutando, continuou liderando, continuou fazendo sua parte. Mas ele fez tudo isso com uma perspectiva eterna, sabendo que a batalha real não era contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais.
A genialidade do Salmo 7 está em nos mostrar como transformar nossa indignação em intercessão, nossa raiva em adoração, nossa sede de vingança em confiança na justiça divina. Ele nos ensina que existe uma forma de lutar sem ser destruído pela luta. Uma forma de buscar justiça sem ser consumido pela amargura. No fim, essa reflexão nos mostra que a vida é marcada por perseguições, mas também por oportunidades de ver o agir de Deus. Ele nos convida a escolher entre carregar o fardo sozinhos ou descansar em seu refúgio. E quando escolhemos confiar, descobrimos que mesmo os vales mais escuros podem se tornar lugares de encontro com sua justiça e fidelidade. O Salmo 7 termina onde toda a história de justiça deveria terminar, com Deus recebendo a glória. Não com nossa vingança sendo satisfeita, não com nossos inimigos sendo humilhados, não com nossa justiça sendo reconhecida, mas com o nome do Senhor sendo exaltado. Isso muda tudo. Quando você compreende que o objetivo final não é sua vindicação pessoal, mas a glorificação de Deus, você se liberta da prisão da amargura. Você para de medir vitórias pelos seus padrões humanos e começa a avaliar tudo pela perspectiva eterna. A próxima vez que você se sentir injustiçado, e vai acontecer, porque vivemos num mundo caído, lembre-se do exemplo de Davi. Não fuja para os vícios, não se esconda na negação, não se perca na vingança. Corra para Deus, entregue sua causa para Ele, confie na sua justiça. E então, faça algo revolucionário, louve-o no meio da tempestade, porque no final, quando toda injustiça for julgada, quando toda a verdade for revelada, quando todo joelho se dobrar, haverá apenas uma pergunta que importa. Você permitiu que as injustiças da vida te aproximassem de Deus ou te afastassem dele? O Salmo 7 nos mostra que sempre existe uma escolha. E a escolha que você faz hoje determinará não apenas como você supera suas batalhas atuais, mas como você se prepara para a eternidade. Escolha bem, escolha confiar, escolha louvar, escolha deixar que Deus seja Deus.